Entrega tudo, não leva nada embora para casa. Deixa Deus te usar. Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Marcos capítulo 5. Evangelho de Marcos capítulo 5, verso de número 1. Quem está feliz com Jesus aqui nesta noite? Evangelho de Marcos capítulo 5, verso 1 diz assim: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas lhe fizera Jesus, e todos se maravilharam. E você diga amém. Não feche a Bíblia, porque nós vamos fazer a exposição do texto. Acompanhe comigo durante a ministração. Mas antes, encurve a tua cabeça. Pai, obrigado. Obrigado por esta noite, ao qual o propósito é nos impactar. Impactar com a tua presença. E nenhum avivamento, Senhor Deus, pode ser fogo de emoções, sensacionalismo barato, emocionalismo, porque isto, ó Pai, não passa de coisas promovidas pelo homem. Todo impacto é promovido por uma ação espiritual. Que a tua palavra venha nesta noite como resposta para que este impacto proposto venha sobre o coração de cada um de nós. Dissipa toda a fadiga, todo o cansaço que é próprio de uma sexta-feira à noite, e fala conosco em nome de Jesus. E você diga amém. Sente-se, por gentileza. Amados e queridos irmãos, o texto ora lido é um texto muito conhecido de todos nós. Um texto que trata a respeito de uma poderosa libertação. O Evangelho de Marcos, ele tem algumas peculiaridades. À guisa de introdução, é importante destacar que cada evangelista, ainda que contasse as mesmas histórias, eles tinham peculiaridades, eles tinham maneiras de se comunicar. Não à toa, 3 dos 4 evangelhos são chamados de sinóticos.
E este termo grego significa semelhantes, aqueles que contam as mesmas histórias. Talvez alguém possa dizer: qual a necessidade de ler a mesma história contado por 3 pessoas diferentes? Acontece que cada um destes 3 evangelistas, sejam eles alguém que ocularmente presenciou o fato, ou alguém que ouviu através de uma investigação, ou a partir de alguém que testemunhou, conta a história trazendo nuances diferentes. É importante destacar que Mateus, também conhecido por Levi, ele escreve o seu evangelho que carrega o seu nome. Levi, Mateus, é uma testemunha ocular daquilo que ele escreveu, porque ele foi apóstolo. Lucas não é uma testemunha ocular, nem judeu ele é um médico grego, originário da Antioquia da Síria, que possivelmente se converteu através do ministério de Paulo. Mas este escreve o seu evangelho através de uma investigação. Lucas é o primeiro historiador cristão que a história pode nos contar. Depois de chegar à conclusão da necessidade de trazer um relato sobre os feitos de Jesus, ele escreve o primeiro tratado, que leva o nome de Evangelho de Lucas. Ele vai até a Galileia, a Judeia, ele vai até Israel e procura conversar com testemunhas, com aqueles que viram os atos de Jesus. É por isso que ele escreve o seu evangelho. Agora Marcos não era historiador. Marcos, se tão pouco, foi um discípulo que andou com Jesus. E há na história de Marcos algo que nos chama a atenção. Quando Jesus teve o seu ministério aqui, ele era apenas uma adolescente. E tendo esta concepção de adolescência, é bem diferente da adolescência contemporânea. Um adolescente dentro da cultura judaica, ele tem menos de 11 anos nos tempos bíblicos. Até porque, aos 12 anos, ele passa por um ritual chamado Bar Mitzvah, que é a declaração de maioridade naquele tempo. Depois das recitações das leis, das 643 leis orais, ele é declarado de maior, ele é declarado responsável, tanto religiosamente, como também declarado alguém responsável por si mesmo. É por isso que muitos casamentos se davam entre 13 e 19 anos. Quando se casava aos 19 anos naquela época, era considerado um titio, uma titia nos dias de hoje, porque um bar mitzvah, ele era feito ao homem aos 12, a mulher, que é o marxivá, era feita aos 13. Então, quando o Marcos, ele tinha entre 9 e 11 anos, é que os acontecimentos em torno dos evangelhos se davam. Agora, por que Marcos está escrevendo? O evangelho leva o nome dele, mas o evangelho não é escrito por ele, por ter presenciado. Esse evangelho poderia receber o nome de Pedro, porque Marcos está agora ao lado de Pedro, depois que Paulo não quer mais a companhia dele nas viagens missionárias. Esse Marcos é aquele mesmo, para quem gosta de Bíblia, que estava ao lado de Barnabé e de Paulo na primeira viagem missionária, chamado João Marcos. É ele que abandona Paulo e Barnabé quando a situação fica difícil. Ele os abandona, volta embora. Quando o chicote estrala, ele foge. Ele não quer sofrer, ele não quer apanhar, ele não quer padecer. Ele era muito novo. Agora, Paulo não quer mais esse João Marcos, mas Pedro quer. Enquanto Pedro está discipulando João Marcos, que agora já não é um garoto, agora já tem possivelmente, aproximadamente, entre 25 e 30 anos. Pedro começa a relatar para ele o que presenciou, e Marcos começa a escrever. Eu acho lindo isto aqui. Pedro queria que Marcos, aquele que fora desvalorizado por Paulo em dado momento, dizendo Paulo que não servia este tal de João Marcos, agora tivesse valor, disse: o evangelho é meu, mas pode levar o seu nome. Aí Marcos, ele, para não deixar nada de fora, diz: posso contar uma historinha minha? Algo que eu fiz no dia da crucificação? Pedro diz: pode. Então meu evangelho vai ser o único que vai estar escrito que um adolescente, no caminho do Gólgota,
foi caminhando junto com a turba que levava Jesus para ser crucificado, nu, enrolado no lençol. Marcos falava dele mesmo, porque Marcos queria mostrar que ele estava despreparado, ainda que na adolescência, para seguir Jesus. Agora, por que de tudo isto? É importante destacar que o evangelho de Marcos é o evangelho das respostas rápidas. Marcos, ele não escreve para judeu. Marcos, ele escreve para romanos. É por isso que muitas expressões que não estão em outros evangelhos estão no evangelho de Marcos. A expressão vigília, a expressão legião, são expressões não judaicas, mas expressões romanas. Marcos escreve o evangelho não para o seu povo, mas para os romanos. E os romanos, diferentemente dos gregos, porque o mundo antigo era dividido em duas partes. Uma parte era o mundo dos pensadores, da filosofia grega. Gostavam de histórias bem articuladas, bem contadas. É por isso que o evangelho de Lucas trabalha muito essa perspectiva. É um evangelho de detalhes, de histórias muito bem elaboradas, porque os filósofos gregos trouxeram uma cultura ao mundo grego antigo, que as histórias só seriam boas, histórias que pudessem dar crédito se elas fossem bem elaboradas. Marcos não tem histórias bem elaboradas. Marcos é um evangelho do aqui e agora. É um evangelho do desfecho. Pode ver que algumas expressões se repetem muito em Marcos. Logo, Jesus multiplicou. Logo, Jesus curou. Logo, Jesus sarou. Logo, Jesus fez. Por quê? Porque os romanos não gostavam de história. Os romanos gostavam de ação. Quando Marcos está escrevendo o seu evangelho, então ele mostra Jesus em ação. É por isso que no capítulo 1, Jesus cura o leproso. No capítulo 2, tem histórias, parábolas, mas quando chega no capítulo 4, adiante, tem só ação. É ação contra o mar, é ação contra espíritos malignos, é ação contra uma enfermidade de alguém que estava desenganada, é ação contra a morte. Por quê? Porque Marcos escreve para os romanos e eles querem ver ação. Agora olhe para cá. O capítulo 5 começa depois do capítulo 4. E Marcos também, diferentemente dos outros evangelhos, não vou ser enfadonho, mas isso aqui é importante para você aprender. É um dos poucos evangelhos que está em ordem cronológica de fatos. Nenhum evangelho se preocupa com isto. Ordem cronológica de acontecimentos dos fatos. Marcos se preocupa. O capítulo 4 do evangelho de Marcos está em conexão com 5. O 3 está em conexão com 4. O 6 está em conexão com 5. O 7 está em conexão com 6. Olha, tudo tem ordem de acontecimentos, ordem cronológica de fatos. O que isso quer dizer? Jesus passou no capítulo 4 um dia inteiro ensinando, falando. Mas quando estava prestes a acabar o capítulo 4, Jesus resolveu colocar em ação tudo o que ele disse. Olha para o crente que está do teu lado e diga: agora ele vai começar a pregar. Olha para ele e diz: que é a primeira palavra. Jesus não é daquele que só fica falando, ele coloca em prática o que ele fala. Levanta a mão que eu vou liberar a palavra. Talvez você está aqui nesta noite dizendo: eu estou numa sexta-feira de impacto e eu estou vendo Jesus falar em 2024, falar em 2025, mas ele te trouxe aqui nesta noite para te dizer que este ano não é ano dele falar, é ano dele fazer. Pega na mão do crente que está do teu lado. Pega. Chacoalha ele até ele dar glória a Deus. Não, você me enganou. Chacoalha ele até ele dar glória a Deus. Olha nos olhos dele e diz: esse ano é ano de realização. Este ano é ano de obra. Eu sei ser teólogo, mas eu sei ser profeta ainda. Derramar que observe. Andará calavaçate o camasse. Tô crendo em profecia. Levanta a mão que eu vou liberar. Prepara o culto em ação de graça, porque 2026 não termina sem o teu testemunho ser contado. Agora é interessante isso aqui. Note comigo, eu pedi para você ficar com a Bíblia aberta.
Marcos destaca no texto que nós lemos a seguinte expressão: saindo ele do barco. Ele quem? Jesus. Quando a gente lê isto, essa informação ela até parece ser desnecessária. E por quê, pastor? Porque quem navega de um lado para ir para o outro, quando ele chega lá, ele faz o quê? Ele desembarca. Se você entra num carro e vai daqui para a cidade de Bauru, chegando lá você faz o quê? Você diz sim? Se você entra num carro para ir daqui em Bitinga, chegando lá você desembarca. Então parece que a informação, irmão Carlinhos, é desnecessária. Mas na Bíblia nunca nada é desnecessário. A informação que Marcos quer nos dar, ela é muito necessária. Porque o que Marcos quer revelar não é o simples fato de que Jesus chegou em Gadara e desembarcou, meu caro irmão Alessandro. Não, sabe o que ele quer destacar aqui? Ele quer destacar o impacto da presença de Jesus. Você já vai entender. Quando Jesus chega, alguma coisa acontece. Por onde Jesus passa, aquilo que não está acontecendo começa a acontecer. Aquilo que está parado começa, eu vou falar até alguém começar a adorar. Aquilo que está parado começa a andar. Aquilo que está obstruído é desobstruído. Aquilo que está quebrado é restaurado. Aquilo que está caído é levantado. Só quem pode adorar, só quem pode adorar. Agora, me ajuda a pregar. Quando Jesus chega em Gadara, a terra de Gadara era uma terra difícil. Primeiro que ele está indo para uma terra estrangeira. Isso aqui não é judeu, cultura diferente. Ele saiu do meio do povo dele e foi para o meio dos gentios. Só que o problema não é só cultural, religioso, o problema também é espiritual. Por quê? Porque não se esqueça que a tempestade que aconteceu no meio do caminho, 4:35, passemos para o outro lado, está indo para Gadara. A tempestade que se levantou lá foi o diabo que levantou. Pastor, como é que o senhor sabe que foi o diabo que levantou? Porque a Bíblia diz que Jesus repreendeu o vento e mandou o mar se aquietar. O verbo repreender é aitominai, que quer dizer impor autoridade recebida sobre uma outra força. Agora olhe para cá. Quem levantou o vento não foi a natureza. Quem levantou o temporal de vento não foi Deus. Até porque Deus não trabalha contra ele. Quem levantou o temporal de vento foi o demônio. O que pouca gente fala é que o diabo não queria que Jesus chegasse. Então impedimento não quer dizer que Deus muitas das vezes não está. Impedimento muitas das vezes pode ser o diabo tentando impedir a obra de ser feita. Alguém já começou a entender? Esse impedimento não é para você desistir. Este impedimento não é para você parar. Este impedimento não é para você entregar os pontos. Esse impedimento não é para você jogar a toalha. Esse impedimento é o diabo dizendo: ou eu paro ela agora, ou depois eu não paro, ou eu paro ela agora. Mas saiba, o diabo não vai te parar. Tem gente que está aqui, que está dizendo assim: eu acho melhor rever isso aí, porque muito impedimento, muito problema. Se Deus tivesse... Escuta, olha para cá, presta atenção. Irmão, Deus nunca vai te colocar em nada fácil. Se for fácil, Deus não está. Você viu como você não deu glória a Deus? Eu também não daria, eu não sou hipócrita. Deus nunca pega a gente para colocar em coisa fácil. Quer ver? Vou provar. Quando ele diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Lá fatiei uma grande nação, abençoar-te, engrandecerei teu nome, tu serás uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quer mais? Ele diz: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem. O que ele faz? Vou, estou indo. Deixou tudo para trás. Quando chegou lá, ele encontrou fome.
Mas Davi está tranquilinho lá. Lidando com o quê? Com as ovelhas. Pouca, mas lidando. Lá vem o Samuel para ungir um filho de Jessé rei. Você conhece a história, não vou aqui delongar. Manda chamar ele no campo. Unge ele rei. Está tudo certo, sim ou não? Sim ou não? Antes disso, Davi só tinha que lidar com o leão e com o urso. Depois da unção, ele teve que lidar com o gigante e com o ciúme do rei. Irmão, Deus nunca coloca a gente em nada fácil. É só difícil. É só difícil. Se você está olhando para a dificuldade achando que isso aí é um sinal de que Deus não está, irmão, onde tem facilidade não tem Deus. Pergunte, por que Deus me coloca em coisas difíceis? Pergunte, por que Deus me coloca em coisas difíceis? Porque o que Deus te dá não é qualquer coisa. Aonde Deus vai te colocar não é qualquer lugar. Aonde Deus vai te estabelecer não é qualquer lugar. Aonde Deus vai te dar não é qualquer lugar. Então é difícil porque é grande, é difícil porque é extraordinário, é apertado porque é glorioso. Tu pode adorar, tu pode. Mas lá em Gadara tem um moço lá. Está dando trabalho, hein? Qual o nome dele? A Bíblia não fala, chama só de gadareno. E o termo gadareno aqui denota o quê? Origem. Não é nome. Isso não é nome próprio. Mas mais preocupante do que saber o nome dele é saber que ele é um problema, sim ou não? Sim ou não? A Bíblia diz que ele estava possesso de um espírito maligno. E que este espírito estava constantemente na vida dele. Ele se tornou o quê? Tornou-se um problema para a família. Tornou-se um problema para os amigos. Tornou-se um problema para os conhecidos. Tornou-se um problema para uma comunidade. Tornou-se um problema para uma cidade. E sabe o que eles passaram a fazer, meu caro irmão Peterson? Amarrar ele. Não resolveu? Colocaram cadeias. Colocaram, além das cadeias, o texto diz que colocaram grilhões. Cadeias quebradas, grilhões esmiuçados. E ninguém o podia amansar. Olha o estado desse homem. Era perturbador. Agora olhe para cá. Para onde Jesus está indo? Para onde Jesus está indo? Mais forte, para onde Jesus está indo? Jesus está indo onde alguém está dando trabalho para você. Jesus está indo onde alguém está fazendo você chorar. Eu vou pregar para quem vai adorar. Jesus está indo aonde a confusão não passa, aonde a luta não acaba, aonde o problema não se finda. Jesus está indo aonde você tem chorado. Descansa, vai acabar. Aperreia esse irmão, vou falar que nem pernambucano agora. Aperreia, se você puder, pega assim, põe a mão no ombro dele, chacoalha ele e diz: sorri. Mas ao sorrir, Jesus está chegando lá. O tempo da dor vai acabar, o tempo da agonia vai passar, o tempo do choro vai cessar. Está acabando, está acabando, está acabando. Que graça que eu estou sentindo aqui. Que graça é essa? Tem um canela de fogo aqui. Se tiver dois eu sou. Cadê? Vem na adoração. Porque ele está dizendo: vai acabar. Vai acabar o choro. Vai acabar a agonia. Vai acabar o desespero. Vai acabar. Amadaracamacho Kamasawiche Ele Maracalabassate Coma. Ele Macho Kemarasai Andaracalabadaraba Eio Sidi
que a servidor como Dorevaia. Ele já está indo, ele já está indo, ele já está indo. Eu vejo Jesus percorrendo as ruas dessa cidade, indo na direção da empresa de alguém, da casa de alguém. Remancho que levasse. Eu estou vendo Jesus percorrendo as ruas de Barra Bonita e indo na casa de alguém, no lar da Halai Choquemaia. Eu estou vendo ele entrar em comércio, eu estou vendo ele entrar em casas, eu estou vendo. Ele vai chegar. Agora, note comigo, quando Jesus desce do barco, Marcos faz questão de dizer uma coisa: depressa o gadareno foi ter com ele e se prostrou. Uau! Depressa, 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 depressa. Quando ele chega depressa, quando ele chega de quando ele chega não tem espera mais. Depressa, depressa, depressa. Tu pode dizer, vai ser depressa. Vai ser depressa. O tempo da espera está acabando para alguém hoje aqui. O tempo de você ficar esperando como se nada fosse acontecer na tua vida, como se nada fosse dar certo. Deus prega na minha boca na sexta-feira de impacto para te dizer: escreve bem o que eu vou falar. Eu entro lá e vai ser depressa. Agora você sabe o que é lindo? Não tem corrente, não tem cadeia, não tem grilhões, porque Jesus não vem para prender ninguém. Jesus veio para soltar. Alguém diz: eu não vou ser crente, por quê? Porque eu não posso fazer isso, posso fazer. Não, irmão, igreja não ensina. Não ensina, pastor, não ensina essas coisas. Você pode fazer? Posso. Eu posso beber? Pode. Eu posso fumar? Pode. Eu posso, pastor? Posso ir para o dia? Pode. Por quê? Porque a igreja não vai proibir você de fazer nada. Jesus não proíbe ninguém de fazer nada. Então por que o senhor não faz? É porque depois que ele me liberta eu não preciso mais nada disso. Então Jesus não vem para pôr corrente. Jesus vem para soltar. Agora escute isso aqui. Eu quero ver se você vai ter coragem de dar glória agora. Jesus desceu do barco, pisou em Gadara e não falou uma palavra sequer. E o gadareno vem e se prostra. Vem e... Jesus falou alguma coisa? Abriu a boca? Mas o gadareno está onde? Prostrado. O gadareno está onde? Tem alguém aqui nesta noite dizendo: Jesus, vai na minha casa falar com alguém. Jesus, entra na minha casa tocando nele. Jesus, entra na minha casa convencendo ele. E sabe o que eu vim pregar aqui nesta noite? Jesus não vai lá falando, Jesus não vai lá convencendo, Jesus não vai lá tocando. Ele só vai colocar o pé e quando ele chegar, vai mudar. Se prepara, levanta a mão que eu vou profetizar. Vai ter mudança dentro do ambiente, vai ter mudança em pessoas, vai ter mudança no comportamento. De repente você vai dizer: pastor Douglas não conversou. Ai, 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 o irmão da igreja não conversou, não recebeu profecia. O que está acontecendo é que Jesus chegou. Você quer ser profeta? Para quem está do teu lado, diga: ele só vai pisar.
Diga. Ele só vai pisar. Não vai ter estardalhaço, pastor Douglas. Não vai ter barulho. Não vai ter gente criando. Não, fique tranquilo, não vai ter nada disso. Só vai ter uma coisa, pergunte o quê? Aquilo que você precisa vai acontecer por esses. Agora quer outra coisa aqui? Olha o impacto de Jesus, irmão, quando chega no lugar. Quer mais? Quando aquele homem foi e se prostrou diante de Jesus, esse homem saiu de onde? Do sepulcro. Eu pergunto e você responde. Esse homem era endemoniado, mas estava vivo ou morto? Vivo ou morto, igreja? Aí eu pergunto de novo. Mas onde ele morava? No sepulcro. Sepulcro é lugar de gente viva ou de gente morta? Gente morta. Então ele estava no lugar de gente, mas ele estava. Então, isso quer dizer que até Jesus chegar, ele estava no lugar errado. Ele estava no lugar, mas foi só Jesus pisar naquele lugar. Ele sai do lugar errado e vai para o lugar certo. Pega na mão do crente que está do teu lado. Pega, chacoalha ele até ele dar glória a Deus. Olha nos olhos dele e diz: Jesus vai pisar lá, e o que está fora de lugar vai voltar para o seu devido lugar. Prepara, as coisas não começam a acontecer. Foram muitos ventos, foram muitas dificuldades, foi muita agonia, mas vai voltar para o lugar, vai voltar para o lugar, vai voltar para o lugar. Eu estou tomado por uma graça aqui. Ele chama calabacé. Você lutou e não voltou para o lugar. Você correu e não voltou para o lugar. Você batalhou e não voltou para o lugar. Mas Jesus vai colocar. Não vai ter vento, não vai ter fogo, não vai ter vento, não vai ter fogo, não vai ter barulho, não vai ter estardalhaço, mas vai voltar para o lugar, 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 vai voltar para o lugar. Deixa eu ir devagar que eu já estou com 4.2. Por mais que eu treino ainda, mas é 4.2. Bora lá. Ele chega, se prostra e adora. Uai, mas não estava. Mas não está. Mas não era um E não é qualquer adoração não, irmã Simone. Ele está dizendo assim, ó: Jesus, filho do Deus Altíssimo. Ninguém em Israel tinha coragem de falar isso, sabe por quê? Hoje é fácil chamar, irmã Bia, você de filha de Deus. Hoje é fácil olhar para o irmão Vanderlei e falar: filho de Deus. Porque em Cristo fomos feitos filhos de Deus. Antes eram apenas criaturas, porque o único filho de Deus é Jesus. O próprio Jesus disse em São João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho é único. Então nem vem que essa história de todo mundo é filho de Deus, isso é papo furado. O próprio Jesus disse no texto mais conhecido da Bíblia que ele era o único, mas pela pessoa de Jesus fomos feitos filhos de aquele que, segundo Jesus disse em São João 1:11, que não foram feitos, aliás 12, que não foram gerados segundo a vontade da carne, nem do sangue, nem do varão, mas segundo a vontade de Deus.
Agora, olha que coisa interessante. Isso aqui é uma enunciação messiânica. Jesus, filho do Deus Altíssimo. Ele está dizendo: eu sei que o Senhor é o Messias. Ninguém em Israel tinha coragem de falar isso, mas ele está falando. A adoração desse homem é bonita, sim ou não? Impactante, sim ou não? Você pode ver que os discípulos estão junto com Jesus e não falam nada. Eu fico imaginando os discípulos falando: rapaz, que adoração, que louvor, meu Deus, que palavra. Olha o que esse cara está falando. Ninguém em Israel, nem nós que andamos com ele, temos coragem de adorar ele desse jeito. E de repente, o gadareno está adorando. O gadareno está, e Jesus está dizendo: sai dele. O gadareno está adorando e Jesus está dizendo: sai. O gadareno está adorando, mas Jesus está dizendo: sai. Mas ele não está adorando, sai dele. Mas as palavras não são bonitas, sai dele. Mas ele não está adorando, sai dele. Por que, pastor? Jesus está falando para quem está adorando, sai dele. Porque se Jesus pudesse pegar o microfone agora aqui e falasse só ele, sem precisar me usar, sabe o que Jesus dizia para nós? Porque vocês ficam impressionados com o que ele fala, mas eu sei por onde ele anda. Eu sei que quem está me adorando aqui agora fica se machucando durante o dia, fica gritando, fica criando problema, fica causando alvoroço. É por isso que nem toda adoração Jesus está. Acabou a adoração, você viu? Exortou, some. É por isso que nem toda adoração Jesus está. Boca que fica aí falando mal dos outros, Jesus não está. Eu vou pregar para ver se alguém começa a adorar. Porque quem gosta da palavra, ela pode vir doce, ele adora. Ela pode vir amarga, ele adora. Ela pode acostar, ele adora. Ela pode alisar, ele adora. Tem gente por aí, irmão, que a adoração dele não passa de barulho, não passa de balela. Por quê? Porque vira o dia inteiro escrevendo coisa na rede social, atacando os irmãos, falando mal. Sai pra lá, gadareno. Aqui é, sai dele, sai dele. Você quer conhecer um possesso? Fala mal dos outros, ataca os irmãos, ataca a igreja. Mas pastor, era uma adoração tão linda. Sai dele. Mas pastor, parecia que era uma bênção. Sai deles. Mas pastor, sai deles. Irmão, o único lugar que máscara não dura é na igreja. Mais cedo ou mais tarde a máscara cai. Mas o verdadeiro adorador, olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí, olha ele aqui, olha ele aí, adora. Jesus está mais interessado no que você faz do que naquilo que você fala. Mas aquele homem está possesso. E Jesus foi lá para libertá-lo. Aquele homem está possesso. Porque assim, irmão, não se iluda. Um possesso, irmão, nem sempre fica o tempo todo estrebuchando, se jogando para o chão. Existem níveis de possessão e existe a possessão estratégica. Você viu que esse camarada está adorando? E agora, depois que Jesus diz sai dele, ele já fica revoltado? Sim ou não? Eu pedi para você manter a Bíblia aberta para você ver. Eu não estou pregando coisa na minha cabeça, estou pregando a Bíblia. O cara está adorando, de repente fica revoltado. Tem demônio. Adorou aqui, acabou o culto, arrumou o problema. Tem demônio. Eu vou falando e você dizia, tem demônio. Vamos lá. Cantou aqui, mas acabou o culto, está arrumando problema. Pregou aqui, mas acabou o culto, está arrumando confusão. Estava no culto aqui glorificando, mas acabou o culto, está atacando o irmão. Tem demônio. Aleluia. Mas se tiver demônio e quiser ser libertado, pode vir. Porque aqui é seu lugar. Gadareno aqui é liberto.
corrente do mal aqui é quebrado. O que o diabo faz, aqui acaba. Agora me chama a atenção uma coisa. O Edir Macedo acha que isso aqui que Jesus estava fazendo é entrevistar demônio. Teologia fraca neopentecostal. Me desculpe alguém que foi de uma igreja neopentecostal. Ou teologiazinha fraca. Quem é você? O que você está fazendo aqui? A única vez que o Davi Miranda foi fazer isso aí, se deu mal, irmão. O demônio estava lá e ele era exclusivista. Ele dizia: qual é a melhor igreja? A Deus é amor, vem aqui, demônio. A igreja universal de quem é? É minha. A igreja quadrangular de quem é? É minha. A igreja presbiteriana de quem é? É minha. A igreja Assembleia de Deus quem é? É minha. E aí Davi Miranda se impulsionou. Olha aí, igreja, tá vendo? Agora quer ver? Demônio, de quem é a igreja? Deus é amor. O demônio diz: é minha também. Sai dele, mentiroso. Agora é mentiroso. Os entrevistadores de demônio, irmão, ficam perdendo tempo. O que Jesus queria revelar algo muito mais forte. Quando Jesus pergunta qual é o nome dele, ele diz qual é o nome? Legião. Repita comigo: legião. A palavra legião não é uma palavra hebraica, não é uma palavra grega. Apesar do Novo Testamento ser escrito em grego koiné, a palavra aqui, legião, é de origem romana. Então ela não é grega, não é hebraica, ela vem do latim. Do latim legio. E essa palavra surgiu no latim, em Roma, sabe por quê? Porque em Roma tinha um esquadrão territorial chamado legião. Era uma espécie de conquistadores, soldados altamente capacitados, 6.000. Eles eram conquistadores de território, e eles eram como essa equipe que foi, com 150 militares dos Estados Unidos, tomou a Venezuela, irmão. Imagina só, 6.000 homens, onde ele chegava, eles tomavam território. Eles invadiam, eles ocupavam e eles empunhavam um governo. Quando Jesus pergunta qual é o nome, ele diz legião, sabe o que Jesus está querendo dizer? Pergunte o quê? Essa vida está sob um novo governo. Tem um governo. Você sabe por que tem coisa na vida de alguém que não muda? Tem outro governo. Você sabe por que a vida de alguma pessoa não transforma? É porque está sob um novo governo. Tem uma estrutura governamental. Isso aqui é mais do que possessão. Isso aqui terapia não resolve, por mais que eu seja um terapeuta. Isso aqui, tratamento medicamentoso não resolve, por mais que eu acredite no tratamento medicamentoso. Não sou hipócrita, é uma ferramenta que Deus deu para auxiliar o homem. Faz parte da graça natural. É o homem cuidando do homem, mas não resolve. Isso aqui é alinhamento comportamental. O que os coaches estão fazendo não resolve. Isso aqui, percepção cognitiva. O que os filósofos modernos estão fazendo não resolve. Por que não resolve? Porque aqui tem estrutura governamental. Quem está sob esse governo agora é uma equipe de demônios poderosíssima. Quer mais? Quando Jesus pergunta para ele: qual é o seu nome? Qual é o seu? Jesus perguntou quantos são. Perguntou qual era o? Ele disse legião. E legião não é nome. Legião é uma estrutura que impera na vida da pessoa, através do inferno. Mas também é nome. Por que é nome? Porque denota uma coisa: aquela pessoa, sob a estrutura daquele governo, não tem uma identidade só. O próprio demônio que falava na boca daquele moço disse: porque somos muitos. Porque somos aula grátis aqui. Porque somos. O que isso quer dizer? Esse homem, quando estava sob a estrutura desse governo, não tinha só identidade. Ele era uma coisa em casa, era outra na igreja. Ele era uma coisa no trabalho e era outra coisa na igreja. Conhece gente, irmão, que é crente só no culto. Conhece gente que é
bênção no culto. Estou terminando já, viu? 10 minutos a gente aqui pipoca e termina isso aqui. Escute isso aqui. Conhece alguém, irmão, que durante o culto é uma maravilha, que durante o culto rege, que é uma bênção, lidera, que é uma bênção, toca, que é uma bênção, mas lá no trabalho engana, lá no trabalho dá mau testemunho, lá no trabalho puxa o tapete dos outros, lá no trabalho arruma confusão. Essa gente é que nem esse moço, tem várias para dominar esse homem, levando em consideração que legião são 6.000. Quantos mil demônios tem dentro desse homem? Quantos, irmão? Pode falar, o próprio demônio diz: somos muitos. Quantos? 6.000. Então, se o diabo usa 6.000 para aprisionar um homem, Deus tem que enviar 6.000 anjos para libertar ele, correto? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Vamos lá? Não. Porque se o diabo usa 6.000 para aprisionar alguém, o pai só precisou usar um. Se o filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres, 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 livres. Levanta a mão para adorar. Vai ter libertação dentro da tua casa. Estruturas estão sendo quebradas, laços estão sendo desfeitos, situações que foram levantadas contra a tua vida estão sendo interrompidas. Hoje, 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 tu pode adorar. Hoje. Tem uma estrutura contra a tua vida que impede você de ser feliz. Algumas coisas que acontecem na vida dos outros de maneira tão natural, na sua fica dando voltas. 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 São coisas que para alguns acontecem com naturalidade, mas para você fica dando voltas. E a tua vida, ela sempre foi em algumas áreas de começos e recomeços. Mas Deus te trouxe aqui nessa sexta-feira à noite do impacto, para dizer que Ele está tirando estruturas que te impedem de avançar para aquilo que você quer. Estruturas que não estão te deixando possessa, mas estão deixando você impedido de avançar, de ser feliz, de ter o que quer, das coisas acontecerem. Hoje Deus está dizendo: eu estou quebrando, eu estou quebrando, eu estou quebrando, eu estou quebrando. Estou terminando, fica de pé. Estou terminando. Estruturas estão sendo quebradas hoje. Alavará, chorar, calarabás. Andará, camanchore, bihalavasi. Cheva-se de camaço. Andará-se de camaço. Tem uma graça aqui hoje. Estados vão ser mudados. Você crê nisso? Diga glória. Situações vão ser transformadas. Tu crê nisso? Diga glória. Hoje Deus veio aqui desfazer. Você nem sabe. Na calaçou de camacia. Tu está aqui adorando e Deus está entrando em lugares que muita coisa está deixando de acontecer, em lugares onde muita coisa está parando. O diabo estava lutando para vencer alguém no cansaço aqui. E tem gente cansada aqui. Tem gente angustiada aqui. Tem gente aqui que a vida já perdeu o sabor para você, porque tu não vê acontecer nada. Tu ouve pregação e não acontece nada. Tu vê falar e não acontece nada. Tu vê dizer e não acontece nada. Tu vê anunciar e não acontece nada. Mas eu vim lá de Bitinga para te dizer: hoje Deus não só fala, Ele vai agir.
assim como foi na tarde daquele dia, quando chegou o fim do dia, alguém estava dizendo: vamos para casa. Jesus olhou, Marcos capítulo 4, verso 35, ele diz assim: passemos para o outro lado. O dia não acabou enquanto uma libertação não aconteceu. Escuta, tem coisa acontecendo agora. Abraça esse crente que está do teu lado, abraça se você puder. Se não ferir a tua liberdade cristã, diz para ele, diz para ela: essa noite é a noite de um dia que ainda não terminou. Para algumas pessoas a semana acabou, o dia acabou. Até quem dizia, quem fez, não, para o homem fazer, pela hora acabou. E para Deus está dizendo: enquanto você está aqui, na sexta-feira do impacto, eu estou indo lá, eu estou quebrando lá, eu estou libertando lá, eu estou mudando lá, eu estou transformando lá. Tu pode adorar, tu pode adorar, tu pode adorar. Vai, só quem vai adorar, só quem vai adorar. Não se frustra não se frustra não. Eu tô sentindo graça. Meu Deus, eu tô tomando por uma graça aqui. Vai, adora. Uribicala Vassai, Uribicala Vassúbia, Elemaracala Vassé. Recebe graça, recebe ânimo. Tá acontecendo. Vai, profetiza. Vai. Recebe graça, recebe ânimo. Renova Jesus. Enche. Marcha. Vai. Mas os olhos de Deus impedirá. Quando andares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares no fogo, ele não te queimará. Tá acontecendo. Pois eu estou contigo. Teu barco parecer que vai naufragar. Está balançando. Enche Jesus. Pega Jesus. Meu coração está causando dúvidas. Olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando mole para o treino. Sou eu dando do treino, sou eu dando daqui, sou eu dando do mar. Sou eu. Se seu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas em Jesus. Mas olha só quem vem aí,
andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu mesmo da terra, sou eu mesmo da terra. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Renova Jesus, renova Jesus, renova Jesus, renova Jesus. Pode te aprontar, ninguém pode te aprontar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Para terminar, agora tem um homem sentado, vestido, em perfeito juízo. Aqueles demônios antes de sair pediram a Jesus para entrar nos porcos. E aí é uma questão teológica complexa, porque é o único caso. Por que Jesus deixou os demônios entrar nos porcos? Porque aqueles demônios eram territoriais. E enquanto alguém der legalidade, o demônio lá vai permanecer. Pastor, mas esse moço não está dando legalidade. O demônio não está mais na vida dele, mas está no território. Pergunte por quê? Porque em Gadara acontecia um negócio. Lá em Gadara, porco tinha pastor e homem tinha prisão. Tem lugar por aí que parece que está interessado por você, mas na verdade é prisão. Lá, o porco tinha pastor. Você não viu não que quem apacentava? O verbo apacentar ali vem de quê? De pastor. Em Gadara, porco é apacentado e homem é aprisionado. Se o povo aqui prefere, Jesus falando, porco, então fica com os demônios. Agora esse moço vai ficar. Deixa eu dizer algo de Deus para você e eu estou terminando. Algumas estruturas do inferno se levantaram contra a tua vida para parar você empresarialmente. O ano passado para você foi um ano de estreito. Você teve que se reinventar algumas vezes. Por um pouco teu sonho não foi engavetado, não foi interrompido, mas Deus te deu força na fraqueza, estimulou teu coração na dificuldade, porque quem te deu foi Ele. E diz Deus a ti nesta noite: as estruturas que se levantaram para impedir o teu avanço, Deus está quebrando hoje. É lindo que quem estava apacentando um pouco correu para a cidade para avisar. Por que é importante? Por que é importante? Não correu para falar do moço, correu para falar dos porcos. Por que é importante? Porque a notícia tem que chegar. A notícia tem que, não importa do jeito que vão falar, mas a notícia vai. Olha para dois crentes e diz: não importa como vai ser. Mais forte, pentecostal não fala, grita: não importa como vai ser, mas a notícia vai chegar. Vai chegar a notícia que você venceu. Vai chegar a notícia que está dentro da tua casa tendo paz. Tu crê em profecia? Vai chegar a notícia que dentro da tua casa quem estava trabalho agora está tendo alegria. Vai chegar a notícia de quem te fez chorar está te fazendo sorrir. Eu vou dizendo e você vai dando glória. Vai chegar a notícia de onde você quebrou, você se levantou e está melhor. Eu termino, diga para duas pessoas: a notícia vai correr ao teu respeito.
A notícia vai correr ao teu respeito. A notícia vai correr ao teu respeito. A notícia vai correr ao teu respeito. Jesus está indo embora e eu termino. Mandar Jesus embora, porque em Gadara mais vale porco do que um homem. Mais vale 200 porcos do que um homem. E o cara quer ir embora com Jesus. Ele é bobo? Se eu não sou amado de verdade aqui, então eu vou embora. Quanta gente está aqui que já quis ir embora? E Deus não deixou você ir embora. Você ir embora da tua cidade. Você ir embora de onde você está. Gente que passou decepções profundas. Eu termino agora. E a sua vontade era ir embora. Sabe por que Deus disse não quando você queria sim? Pergunte por quê. Porque Deus estava reservando um tempo. Alguém pegou aí já. Um tempo onde você passou sendo humilhado, vai passar exaltado. Vai ter um caminho de volta. E não é para continuar chorando, agora é para sorrir. No lugar da tua humilhação, Deus vai te dar honra. No lugar do teu luto, Deus vai trocar as vestes de luto pelas vestes de louvor. No lugar do teu desespero, vai ser o lugar da sua maior alegria. Eu estou profetizando de olhos abertos. No lugar da tua agonia, vai ser o lugar das suas maiores conquistas. Quem quer dar um glória a Deus bem alto? Abrace duas pessoas e diz: está para acontecer. 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 Está para acontecer.